A expectativa é de que o indivíduo, ao atingir determinada idade cronológica, seja capaz de compreender o caráter ilícito de determinados comportamentos e de conseguir direcionar seu comportamento conforme seu entendimento. No caso da inimputabilidade em razão da idade, a Constituição da República adotou o critério exclusivamente biológico. Não importa se o sujeito já tem capacidade de compreender e de querer, caso não tenha atingido a idade mínima estabelecida para se atingir o grau de maturidade, que foi fixada de forma absoluta. É o que prevê o artigo 228 da nossa Lei Fundamental. Embriaguez completa, decorrente de caso fortuito ou força maior. A embriaguez, quando completa, desde que decorrente de caso fortuito ou força maior, afasta a imputabilidade do agente. Neste caso, considera-se que o agente não tinha a capacidade de entender e de querer nem no início de sua ação, quando ingeriu a substância que o entorpeceu. Isto porque a própria embriaguez decorreu de caso fortuito ou força maior, ou seja, foi acidental. Neste caso, o sujeito não recebe sanção penal, por não haver previsão de imposição neste caso. Se processado, o sujeito deve ser absolvido, pois a ausência de culpabilidade impede a configuração do crime. Em suma, para a configuração desta exculpante, são necessários os seguintes pressupostos. Causal: a embriaguez deve ser origem em um caso fortuito ou força maior. Consequencial: a embriaguez deve retirar do agente sua capacidade de entender o caráter ilícito do fato e se comportar de acordo com seu entendimento. Quantitativo: a embriaguez deve ser completa. Cronológico: a embriaguez deve estar presente ao tempo da prática do crime, ou seja, da ação ou da omissão do agente. Embriaguez: a embriaguez pode ser patológica, ou seja, decorrer de uma situação de dependência doentia, retirando a capacidade do agente. Neste caso, deve ser tratada como doença mental e, deste modo, como excludente da culpabilidade, podendo levar à absolvição imprópria, com a imposição de medida de segurança. Se for o caso de redução da capacidade do agente de entender e de querer, será ele considerado semi-imputável. A embriaguez pode ser acidental, ou seja, decorrer de caso fortuito ou força maior. Se a embriaguez acidental for completa, como vimos, o sujeito será considerado inimputável e, deste modo, a culpabilidade será eliminada. É o que prevê o artigo 28, primeiro, do Código Penal. Por outro lado, se a embriaguez acidental for incompleta, ainda haverá culpabilidade na conduta do indivíduo. Ou seja, sua conduta será considerada socialmente reprovável, mas com consideração desta questão na dosimetria da pena. Deste modo, incidirá uma causa de diminuição de pena prevista no segundo. Se a embriaguez for voluntária ou culposa, não sendo acidental, não implicará na inimputabilidade do agente. É o que prevê o artigo 28, inciso I, do Código Penal. Por fim, a embriaguez pré-ordenada é aquela em que o agente consome bebida alcoólica ou substância de efeitos análogos com o escopo, com o objetivo de praticar determinada infração penal. Neste caso, além de não excluída a imputabilidade, a conduta do sujeito é mais reprovável, razão pela qual incide uma agravante prevista no art. 61, II, L do Código Penal. Entretanto, como se pode punir um sujeito que, ao tempo da ação ou da omissão, estava embriagado? É possível considerá-lo imputável. Neste ponto, a teoria da actio libera in causa, tratada, dentre outros, pelo jurista Samuel von Pufendorf. Segundo essa teoria, devemos considerar a consciência do agente quanto ao ato anteriormente praticado, consistente na decisão de ingerir a substância alcoólica, seja visando ao estado de embriaguez, seja de forma culposa. O ato posterior, de prática do delito, decorre do ato anterior, que foi praticado com consciência e imputabilidade.
Portanto, consideramos imputável o agente, estando dotado capacidade de entender o caráter ilícito do fato e de se comportar conforme seu entendimento, porque o momento de análise é aquele em que ele ingeriu a substância. Em razão desta desconsideração do real estado do sujeito quando da conduta, alguns doutrinadores veem a punição do sujeito que se embriagou de forma não acidental como resquício da responsabilidade objetiva no direito penal brasileiro. Isto porque, ao tempo da conduta, o sujeito não possui efetivamente consciência da ilicitude, especialmente se o estado de embriaguez for completa. A emoção e a paixão. O Código Penal é expresso ao determinar que a paixão e a emoção não tornam o sujeito inimputável. Entretanto, a emoção pode ser utilizada como causa de diminuição de pena, nos casos de homicídio doloso e lesões corporais dolosas. Em relação aos outros crimes, pode incidir a atenuante da pena, prevista no artigo 65, inciso II, alínea c. Erro de proibição é a incorreta interpretação da norma pelo agente, que o impede de entender que sua conduta está abrangida pela vedação da norma. O erro de proibição pode ser direto ou indireto. O erro de proibição direto é aquele em que o agente interpreta a própria norma penal de forma incorreta, imaginando que sua conduta não é alcançada pela lei penal incriminadora. O erro de proibição indireto, também denominado discriminante putativa por erro de proibição ou erro de permissão, que ocorre quando o agente interpreta a norma que prevê uma excludente de ilicitude de forma errada, pensando que está acobertado, sem efetivamente estar. Com relação às consequências do erro de proibição, os efeitos dependem de ser ou não evitável. Se o erro for inevitável, desculpável ou excusável, o agente não responde criminalmente. A isenção de pena, por falta de potencial consciência de ilicitude e, por consequência, ausência da culpabilidade. Caso o erro seja evitável, indesculpável ou inexcusável, a pena deve ser diminuída de 1/6 a 1/3. Coação moral irresistível é o emprego de grave ameaça para que determinada pessoa atua, de forma dolosa ou culposa, conforme se ordena a ela. É o emprego da chamada vis relativa, a promessa de realizar algum mal ao sujeito, o que o leva a se submeter à vontade de outrem. A imputabilidade é do agente coator, e não do coato, que, no caso de o agente não poder resistir à ameaça, não possuir a culpabilidade. O coator pode responder pelo crime de tortura ou ter sua pena agravada, nos termos do artigo 62, II, do Código Penal. No caso de coação moral resistível, não haverá exclusão da culpabilidade. Entretanto, o Código Penal prevê a consideração da circunstância na dosimetria da pena, com a incidência de uma atenuante. No caso de coação física, o sujeito não terá agido de forma livre e consciente. Deste modo, não há crime, por não haver sequer fato típico. Obediência hierárquica incide quando o agente age sob uma ordem, proferida por uma superior hierárquico, que não seja manifestamente ilegal. A relação de hierarquia deve ser de direito público. É necessário que haja um superior e um subordinado, ambos com vínculo com a administração pública e submetidos à mesma cadeia hierárquica. Ademais, a ordem não pode ser manifestamente ilegal. Se a ordem não tiver aparência de legalidade, o agente não terá afastada a sua responsabilidade criminal, configurando-se a culpabilidade da sua conduta. O subordinado deve agir, em cumprimento à ordem, acreditando que ela é legal e que age conforme o direito. Por fim, o subordina deve proceder ao estrito cumprimento da ordem. Se ele agir além da ordem que recebeu, será responsável por seu excesso, caso ilícito. A excludente de culpabilidade, decorrente da obediência à ordem não manifestamente ilegal, só acoberta a conduta do agente que haja efetivamente nos limites da manifestação de vontade do seu superior hierárquico. Caso a ordem seja considerada manifestamente ilegal, a conduta do agente será censurável e, assim, ficará configurada a culpabilidade.
O Código Penal, contudo, prevê uma atenuante da pena para o caso no art. 65, inciso II, a linha C. Causas suplagiais da exclusão da culpabilidade. Causas supralegais, causas supralegais da exclusão da culpabilidade. Existe controvérsia na doutrina. São duas as posições. Rol taxativo, números clausos das causas de exclusão da culpabilidade. As causas excludentes de culpabilidade devem estar previstas expressamente em lei, por serem parte da sistemática da lei sobre o assunto. Deste modo, não se admite analogia in bonam partem em matéria de exculpantes. Nelson Hungria defendeu essa posição. Rol exemplificativo, números apertos das causas de exclusão da culpabilidade. As causas de exclusão da culpabilidade são previstas em lei por um rol exemplificativo, o que dá abertura à consideração de causas supralegais. A exigibilidade de conduta diversa é a porte de entrada de causas supralegais, consistente em uma espécie de cláusula geral de configuração da culpabilidade. É o entendimento que vem sendo adotado pelo STJ. São exemplos enumerados pela doutrina. Desobediência civil é a conduta de se insurgir contra a ordem estabelecida para a luta por um direito humano ou fundamental. Cláusula de consciência é a justificativa para descumprimento de determinado dever com base religiosa, moral ou filosófica. Situação financeira da sociedade empresária e crimes tributários. A situação financeira de uma determinada pessoa jurídica tem sido invocada para justificar o não recolhimento de determinados tributos.